Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Origens Genealogia. E hoje eu quero te convidar a continuar num papo simples, descomplicado, descontraído, educativo e informativo sobre judeus, sefardita e cristãos novos. Como assim? De novo? Judeu, sefardita e cristão novo? O que é que vai ter de novo nesse vídeo hoje? Sim, hoje eu vou trazer para você a história de um cristão novo, de um descendente de judeu sefardita que praticamente ninguém conhece, que praticamente ninguém fala e que, sinceramente, milhares de brasileiros têm ele em suas árvores genealógicas. Para vocês terem um aperitivo, é um cristão novo que chega ao Brasil pela Bahia, se embrenha pelos sertões, chega a Minas Gerais e deixa larga descendência por São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, e nós iremos falar sobre a aventura desse descendente de judeu sefardita, desse cristão novo. Vocês irão ficar surpresos ao saber de onde ele vem, a qual clã ele pertencia e que certamente, provavelmente, você talvez seja descendente desse personagem da história. Para quem chegou aqui de paraquedas, para quem esbarrou no vídeo, para quem não sabe o que é um cristão novo ou um judeu sefardita, pesquisar é muito simples, mas ao final do vídeo vai aparecer aqui um card que vai te conduzir a um outro conteúdo, a um outro material que chama-se 4 judeus sefarditas e 40 sobrenomes reveladores, que irá te explicar de maneira simples e descomplicada o que era um judeu sefardita, o que era um cristão novo, correto? Lembrando que o compromisso desse canal é ajudar você a conhecer a sua origem, a história da sua família, a trajetória dos seus ancestrais e a grande aventura dos seus antepassados ao longo do tempo e do espaço. E para quem tropeçou aqui, para quem nunca viu um vídeo meu, para quem nunca encontrou comigo na rua, para quem não me segue no @origens_genealogia no Instagram, me segue lá. Meu nome é Tiago Torres, seja bem-vindo. Eu sou historiador e genealogista, doutor pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trago comigo larga experiência no campo da pesquisa e na escrita da história da família. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a minha história, minha trajetória como pesquisador, você vai acessar o meu currículo, que está na descrição desse vídeo, né? O link do currículo Lattes do CNPq, correto? Sem mais delongas, o objetivo desse canal, todos já sabem: popularizar a genealogia, democratizar a genealogia, levar a genealogia ao maior número de pessoas possíveis nas fronteiras mais distantes, e não só a genealogia, mas também os seus assuntos correlatos. Mas, Tiago, que judeu sefardita é esse? Que cristão novo é esse que você irá falar hoje? Então, a história desse cristão novo, a história desse descendente de judeu sefardita, começa com a grande tragédia que ocorre na Espanha em 1492, com o decreto de Alhambra, né? Imposto pelos reis católicos, Fernando e Isabel, que decidia expulsar todos os judeus dos territórios espanhóis, aqui todos os judeus que não se convertessem ao cristianismo, e era esse ato de conversão do povo judeu que transformava ele em um cristão novo. Correto? E aí, surgindo o cristão novo, nasce o cristão velho. Quem era o cristão velho? O cristão velho era aquela pessoa que não era cristão novo, obviamente, né? Que tinha uma larga ascendência dentro da Igreja Católica, que era descendente de cristãos, de católicos muito antigos, correto? Então, com a expulsão desses judeus da Espanha, né, muitos seguem para Portugal e seus domínios. A tragédia voltaria a se repetir também em Portugal, em 1497. Esse povo tiveram que se converter, os que não se converteram foram expulsos daquela região, e novos cristãos novos vêm a surgir. E um lugar, né, formado por 9 ilhas, né, um arquipélago, né, conhecido como Açores, foi um grande reduto
de cristãos novos, né? Eles passaram ali a viver, a conviver, a fazer seu comércio, a produzir o seu açúcar, porque os Açores foi um laboratório na produção de açúcar até que essa indústria fosse transferida para o Atlântico Sul, né? Das capitanias de Pernambuco, Paraíba e Bahia. E nessa ilha viveu a família Bicudo. Mas, Tiago, o que é que tem de novo nos bicudos? Sinceramente, tem sim. Eu não vou falar aqui de Antônio Bicudo Carneiro. Não se preocupe, porque esse que é mais conhecido que faria em feira, eu não vou falar sobre ele, né? A família Bicudo, né, tem como seu patriarca Vicente Anês Bicudo. Vicente Anês Bicudo nasceu em Ponta Delgada, no arquipélago dos Açores, por volta de 1520. Foi ele casado, provavelmente, na ilha de São Miguel, com uma mulher chamada Messia Nunes, filha de Nuno Gonçalves e Messia Rodrigues Furtado. Esse patriarca faleceu aos 27 de agosto de 1582, em Ribeira Grande, também no arquipélago dos Açores, em Portugal, e tiveram filhos. Esse casal tiveram filhos, né? Matias Bicudo, Vicente Bicudo, o afamadíssimo e conhecidíssimo, né, e ancestral de milhares de brasileiros, o Antônio Bicudo Carneiro, entre outros. Mas é nesse entre outros que entra o nosso ancestral completamente desconhecido, Francisco Bicudo. Repito, o nome desse cristão novo chama-se Francisco Bicudo. E ele é um cristão novo porque ele é descendente de judeus sefaditas, né? A judaicidade, olha a palavra difícil, judaicidade, né, dos bicudos, ela é uma judaicidade provada de maneira colateral, né? Os estudiosos da história do judaísmo, da história dos judeus sefaritas portugueses, confirmam, e a comunidade israelita de Lisboa considera que a família Bicudo, né, a judaicidade de Vicente Anês Bicudo, é comprovada de maneira colateral, porque os seus filhos, né, Matias Bicudo e Isaac Bicudo, foram chamados e considerados, talvez estigmatizados como judeus, né, por muitos autores e em vários documentos. Então, prova-se isso. Sendo assim, se eles eram judeus, né, se eles eram judeus sefaditas convertidos ao cristianismo, cristãos novos, o Francisco Bicudo é um cristão novo. E esse Francisco Bicudo, ele nasce nos Açores, na ilha de São Miguel, há cerca de 1533, né? Nasce no Portugal insular, né? Em Portugal Atlântico, nas ilhas, e ele atravessa o Atlântico em condições desconhecidas, né? E aí eu quero chamar a atenção, ele atravessa o Atlântico em condições desconhecidas, porque quando você acessa o livro, né, de Rodrigo Rodrigues, né, denominado Genealogias de São Miguel e Santa Maria, esse genealogista ele vai afirmar o seguinte, que Francisco Bicudo possivelmente morreu solteiro. Mas ele deixa uma abertura. Porém, eu identifiquei provas contundentes, né? Repito, provas contundentes que Francisco Bicudo atravessou o Atlântico e ele chega à América pela Bahia. Ele se estabelece em Salvador, na Bahia, na época do primeiro governador geral. E não só isso. Ele casou em Salvador por volta de 1553. Ele nasce em 1533, né? E 20 anos depois, ele estava do outro lado do Atlântico, na Bahia, em Salvador, na época do primeiro governador-geral, casando com uma órfã, né? Uma mulher chamada Messia Lobo de Mendonça. Eu vou repetir, Messia Lobo de Mendonça. Né? Um elemento do clã dos Bicudos está se unindo aos Mendonça, né? Lobo Mendonça. Vale salientar que a Messia era uma órfã, né? E que, detalhe, ser órfã no século XVI não quer dizer que você não tinha pai nem mãe, não. O fato da morte do pai já colocava a menina sobre a condição de órfã e muitas vezes a mãe não tinha poder sobre ela. Era o juiz dos órfãos que tomava conta tutelavam esses indivíduos. E ele casa com a Messia
Amécia Lobo de Mendonça. Ele tem vários filhos em Salvador. E aí começa toda uma linhagem que, pasmem vocês, né? Estou falando sobre isso porque eu fiz uma pesquisa e eu elaborei um processo de cidadania europeu que foi submetido à comunidade israelita de Lisboa por esse cristão novo, considerando o pai dele, o patriarca Vicente Yanez Bicudo, que tem o símbolo da CIL lá no Family Search, pesquisa aí, para um cliente meu. E o que acontece? Esse cristão novo, ele se embrenha, né? Ele vai deixando descendências pelo sertão da Bahia. Vai aparecer aí na tela agora um mapa, né, um mapa do Atlântico Sul, e vocês irão perceber que Paraíba, né, que não era Paraíba, era a região de Filipé, Nossa Senhora das Neves, Recife, que não era Recife, era a Vila de Santo Antônio do Recife, e a cidade de São Salvador, foram pontos de acolhimento de cristãos novos. Mas muito se fala dos cristãos novos da Paraíba, produtores de açúcar, dos cristãos novos de Pernambuco, mas quase ninguém fala sobre os cristãos novos que desembarcaram na Bahia. E Francisco Bicudo é um que desembarca na Bahia, deixa larga descendência e milhares de brasileiros são descendentes desse cristão novo que pode te permitir a elaboração de um processo de cidadania europeu e a solicitação, né, e a aquisição de uma cidadania portuguesa ou espanhola pela via sefardita. É o que eu digo sempre, né? A genealogia é um domínio da história que prova na prática que você pode estudar o passado para compreender o presente e projetar o seu futuro. É interessante que agora eu vou falar da grande aventura, né, dos nossos antepassados, né? Veja bem, que aventura. O Francisco Bicudo nasce no Portugal insular, nas ilhas do Atlântico, nos Açores, atravessa o Atlântico em condições desconhecidas. Quando chega aqui, estabelece casamento, é um homem de mais ou menos 20 anos, ele tem vários filhos, várias filhas, e inicia-se uma linhagem que envolve uma série de sobrenomes que eu vou apresentar aqui. Inicia com os Lobo Mendonça, né? Depois, ele tem uma filha que tem o mesmo nome, veja o detalhe, tem o mesmo nome, ela é batizada com o mesmo nome da mãe, Amécia Lobo Mendonça, que também é o nome da sua avó, que é o nome da esposa do Vicente Yanez Bicudo. Bem interessante essa questão do mantenimento da identidade, né, dos nomes femininos. E aí, o que acontece? A descendência dele passa a se embrenhar, né, se imbricar pelo sertão da Bahia e irá formar linhagens com vários sobrenomes. Por exemplo, Menezes, Subtil ou Sutil, Siqueira, Gonçalo, Oliveira, nome ecumênicos também, Jesus, Freitas, Xavier, Matos, Martins, Paiva, Conceição e Cruz. Percebeu que, inclusive, nomes ecumênicos? Eu quero chamar a atenção para um outro fato muito interessante, que é para um cristão novo chamado Sebastião Subtil de Siqueira. O Sebastião Subtil de Siqueira, ele faz parte dessa grande aventura desse cristão novo, do Francisco Bicudo, porque ele é o pentaneto, né? Ele é o pentaneto, repito, o quinto neto, né, do Francisco Bicudo. Viveu na primeira metade do século XVIII, ali nos sertões, aquela transição entre Bahia e Minas Gerais. Algo muito interessante é que ele era um pai solteiro. Repito, sim, um pai solteiro. Como assim, Tiago? Um pai solteiro? Sim. No século XVIII, existiam os filhos naturais. Os filhos naturais eram os filhos ilegítimos. E os filhos ilegítimos, eles eram classificados de 4 formas. Os filhos naturais com o nome dos pais, eram pais que viviam em mancebia, né, que viviam em uma relação não reconhecida pela igreja. Os filhos naturais com o nome da mãe, não aparecia o nome do pai. Os filhos naturais, filhos de pais incógnitos, quer dizer, não se sabia quem era, porque a igreja dizia que o que era público e escandaloso não poderia ser revelado. E existia um grupo muito menor, né, de filhos naturais só com o nome do pai.
A mãe não aparecia no documento, né? E o mais interessante é que o Francisco Subtil de Siqueira, ele assume uma filha dele, chamada Teresa Subtil de Siqueira, parte para Minas Gerais com ela, que é algo muito interessante, essa transição, essa chegada dos descendentes de Francisco Bicudo a Minas Gerais. E aí eu estou falando de devia ter certeza muitos outros, que partiram para outros lugares, né, do Brasil, para a região da hoje é Sergipe, onde era Alagoas, que era uma comarca de Pernambuco, né? E existem documentos, provas contundentes de testemunhas que dizem que o Sebastião Subtil, né, trouxe com ele uma filha chamada Teresa, né? Teresa Subtil de Siqueira. Mas o nome da mãe é completamente omitido. Completamente omitido, né? E aí, esse ancestral, esse pentaneto, ele representa justamente essa passagem, né, dos descendentes de Francisco Bicudo da Bahia em direção a Minas Gerais. Vai aparecer um mapa para a gente concluir esse vídeo na tela. Esse mapa ele demonstra a origem, né, dos noivos livres. Tiago, por que noivos livres? Porque os escravos também casavam, porque os forros, que eram aqueles ex-escravos, também casavam. E essa seleção desse mapa que está aparecendo aí na tela é a origem dos noivos livres em Minas Gerais, especificamente em Mariana, entre 1733 e 1735, para você ter uma ideia da origem dos noivos, né? Esses noivos, veja aí no mapa, eles vinham de Pernambuco, da Bahia, estou frisando a Bahia, Braga, Porto, Coimbra, Açores, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Todos redutos de cristãos novos. Mas aí eu quero destacar, mais uma vez, a Bahia. Existia, sim, cristão novo na Bahia. Havia, sim, descendente de judeus sefardita na Bahia, sim. E quero dizer a você que milhares de brasileiros são descendentes do Francisco Bicudo, que vem lá dos Açores, correto? Como eu disse no início, meu nome é Tiago Torres, eu sou historiador e genealogista, correto? Se você gostou desse conteúdo, se ele te contemplou, se ele te ajudou, eu te peço que se inscreva nesse canal, deixe seu like, ponha seu comentário, acione seu sininho e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que a genealogia chegue às fronteiras mais distantes. É isso, muito obrigado e até a próxima.